Então, para mim é um grande prazer, um grande privilégio estar aqui e sou muito contente de saber que tem uma igreja com uma referência tão boa aqui, né, na Barra, no Rio de Janeiro, fazendo uma obra também muito pertinente, muito relevante. E lá na França, né, só para dar um pouquinho do pano de fundo do que está se passando por lá, a França é considerada a nação não alcançada, uma das nações não alcançadas, ocidental, de maior resistência ao Evangelho. Lá tem menos de 2% de evangélicos, né, na França, e a contra-reforma, né, no período da Reforma Protestante, mesmo que os primeiros missionários que o Rio de Janeiro conheceu, que as Américas conheceram, os primeiros missionários protestantes foram enviados por João Calvino, né, foram franceses que foram martirizados aqui na Baía de Guanabara, mas lá eles foram muito perseguidos, e o Evangelho não prosperou ali. Então, para a gente é muito simbólico estar ali, né, uma dívida de gratidão a Deus por essa obra, por esse trabalho. E, pela graça de Deus, depois de 11 anos lá, a gente tem tido o privilégio de ver a igreja crescer, né, independente de toda a resistência humana. E, nesse ano, a gente celebrou 12 batismos já. Então, para as estatísticas francesas, isso é algo muito importante. E a gente é muito grato a Deus pelo momento que a gente está vivendo, depois de tanta luta, podendo ver a igreja crescer aos pouquinhos. Então, essa é a nossa realidade lá, e a gente agradece muito as orações de vocês durante todo esse tempo. Eu gostaria de convidar a igreja a abrir comigo o Salmo 24. E gostaria de pedir a um irmão ou uma irmã que possa ler em alta voz esse Salmo, do verso 1 a 10, e que todos possam acompanhar a leitura em atitude de reverência à palavra de Deus. Do Senhor é a terra e tudo que nela existe, o mundo e o que nele vive. Pois foi Ele quem fundou-a sobre os mares e firmou-a sobre as águas. Quem poderá subir ao monte do Senhor? Quem poderá entrar no seu santo lugar? Aquele que tem mãos limpas e o coração puro, que não recorre aos ídolos, nem jura por falsos deuses. Ele receberá bênçãos do Senhor, e Deus, o seu Salvador, lhe fará justiça. São assim aqueles que o buscam, que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Abram-se, ó portais, abram-se, ó portas antigas, para que o Rei da Glória entre. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e valente, o Senhor valente nas guerras. Abram-se, ó portais, abram-se, ó portas antigas, para que o Rei da Glória entre. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Bem, oremos. Pai Santo, nós te damos graça por todos os privilégios que viemos até aqui durante esse culto. Obrigado por tu teres separado um dia na tua agenda e na nossa, Senhor, para nos encontrarmos contigo. Obrigado pelo dia do Senhor. E muito obrigado porque nós, pautados na tua promessa, Senhor, desse encontro, viemos para cá na esperança de nos encontrarmos contigo e clamamos a ti, Senhor, no teu Espírito Santo, Senhor, que nós possamos ter uma experiência clara contigo através da tua palavra. Nós cantamos a ti, Senhor amado, com o louvor proveniente da tua própria palavra, e nós agora queremos receber, Senhor amado, a tua direção pela tua palavra. Nós gostaríamos de estar nos apresentando aqui diante de ti, Senhor, com o coração mais limpo, com mãos mais puras, mas a tua casa também é lugar de lavarmos as nossas mãos, Senhor, e limparmos os nossos corações. E por isso nós clamamos a ti, Senhor, que tu fale com liberdade aos nossos corações e que a tua palavra, Senhor amado, tenha liberdade para nos transformar, nos exortar, nos repreender, nos encorajar para a honra e glória do teu nome, Senhor. Amém. Amém. Nós estamos diante de um salmo, o título desse salmo foi escrito pelo próprio autor, simplesmente Salmo de Davi. A gente está, então, diante de um salmo, Salmo de Davi. Da última vez que eu fui convidado para vir aqui, eu preguei num outro salmo e dei uma introdução um pouquinho mais robusta sobre os salmos. Mas eu queria só ressaltar de novo alguns pontos, né? A gente tem que se lembrar que o Salmo é o único livro da Bíblia que é inteiramente vertical. Ele é inteiramente dirigido a Deus. Na Bíblia a gente possui livros com narrativas, com doutrinas que falam sobre Deus, mas um livro inteiro sendo escrito para ser dirigido a Deus num contexto de culto, de liturgia, de oração e de oração cantada, né? De adoração. Então, a riqueza dos salmos ela é
muito poderosa, porque ela nos impede de ler a Bíblia sem que a gente tenha uma consciência clara de que esse texto foi escrito num contexto de oração. Nós estamos diante de Deus quando nós estamos lendo os Salmos, e é muito importante, considerando qual é o estilo literário dos Salmos, é muito importante a gente saber com que atitude a gente deveria interpretá-lo. Por que isso é importante? Porque a gente tem uma tendência, né, de fazer uma espécie de roleta russa com a Bíblia, sair abrindo onde der, e a gente fica ainda mais feliz quando cai num Salmo, porque a gente sabe que o Salmo geralmente vai trazer algum encorajamento. E isso é uma marca de fazer uma leitura da vida e uma leitura de Deus e uma leitura da Bíblia sendo nós o centro. E é muito importante porque o Salmo tem Deus como centro, né? E é muito importante, então, a gente se aproximar da riqueza do que os Salmos trazem para a gente, até porque os Salmos, eles são compostos diante de um momento específico da vida do autor, porque são orações em resposta a um momento específico. O Salmo ele é muito rico porque ele traz um equilíbrio da espiritualidade. A gente tem um conhecimento de Deus, mas é um conhecimento de Deus para a vida. E é um conhecimento de Deus cantado. Então, é um conhecimento de Deus numa conversação, numa interação, e que move as nossas emoções. Então, toca a mente, toca o coração, as afeições, e está envolto no momento existencial da vida. Muitas respostas para a nossa vida são encontradas nos Salmos, né? E ele, então, é esse encorajamento muito rico. Isso é muito importante, especialmente para esse Salmo, porque esse Salmo, ele se encontra num contexto muito especial da vida de Davi. Esse é conhecido como o Salmo da intronização, é o Salmo daquele evento em que Davi tinha um desejo de trazer de volta a Arca da Aliança para o tabernáculo. A arca tinha sido roubada pelos filisteus, passou alguns anos afastado, Icabode, a glória de Deus se afastou do templo, a glória de Deus se afastou de Israel, era um período de seca espiritual. Davi, que tinha sido ungido rei, 15 anos atrás, agora finalmente ele vê a promessa se cumprindo, ele assume o trono, tem algumas vitórias, e agora num momento de um pouco mais de paz, de segurança na posição de rei, ele decide então pegar a Arca da Aliança e colocar ela de novo para o tabernáculo. Davi, esse homem piedoso, esse salmista que a gente conhece, ele então quer que a glória de Deus volte para o tabernáculo, ele quer renovar, ele quer reformar a igreja, se a gente pode dizer assim, a igreja do Antigo Testamento, e nesse contexto então, ele está super alegre. Só que num primeiro momento, o evento mais recente que aconteceu, é que ele, por essa motivação maravilhosa, ele quis pegar a Arca da Aliança e colocar ela numa carruagem. Vocês lembram desse episódio? E colocando ela na carruagem, ele, porque esse é um perigo, a gente vai se acostumando com essa posição aqui, com o púlpito, com a igreja, a gente vai se acostumando com as culturas que as igrejas vão formando, e a gente começa a desenvolver a nossa liturgia, desenvolver as nossas estratégias de missões, pautadas não necessariamente naquilo que a Bíblia prescreve, mas às vezes a gente vai se dando um pouquinho de liberdade. E esse foi um grande perigo para Davi, que na posição de rei agora, esqueceu de alguns detalhes. A Arca da Aliança nunca poderia ter sido carregada numa carroça. A Arca da Aliança, por mais que tenha sido um carro novo, a Arca da Aliança era para ser carregada nos ombros dos levitas, sem que eles a tocassem. E através das barras, de madeira folheada a ouro. Isso era interessante, e naquele episódio, então, a arca estava na carroça, ela passa por um buraco, a arca quase cai, Uzá, que era o homem que estava ali ajudando a carregar a arca, ele toca na arca e morre fulminado. E Davi fica entristecido, ele entra em crise, porque ele entra provavelmente naquela mentalidade, mas a minha motivação era a melhor possível, eu queria adorar a Deus, E interessante, porque esse salmo que a gente está lendo aqui hoje é o salmo que futuramente vai se tornar o salmo daquele segundo momento em que Davi cai em si, revisa o que deu errado e vai buscar a arca de novo, mas agora respeitando estritamente a lei de Deus. Deus, ele quer ser adorado, o maior privilégio que a gente tem é de ter liberdade e prazer na presença de Deus, mas nós não podemos adorar a Deus simplesmente com as nossas boas motivações. A Bíblia é muito clara sobre como Deus deve ser adorado e quais são os elementos que devem participar do nosso culto. E é muito interessante que Davi, então, vai corrigir esse erro, os levitas vão carregar a arca, e ele, com a consciência da reverência de Deus,
da santidade de Deus renovada, vai então sacrificar ainda mais animais a cada tantos passos, a fim de prestar a Deus um culto agradável. Isso é muito importante, porque esse texto, a gente sabe que a alegria de Davi, ela é aumentada. No segundo momento em que Davi está carregando a arca, ele está lá dançando, e a gente ouve falar de adoração extravagante, e às vezes usa esse texto fora de contexto. A alegria de Davi só foi tão transbordante, não porque ele tinha agora uma liberdade para adorar, desprendida de uma ordem litúrgica, de uma ordem de culto, de como adorar. Ao contrário, é porque agora ele estava adorando a Deus exatamente como Deus tinha prescrito, e agora sim ele podia desfrutar da presença de Deus. Então, esse momento ele é maravilhoso. Existe uma beleza na estrutura desse salmo, porque geograficamente, à medida que o povo de Israel se aproximava do Monte Sião, de Jerusalém, eles cantavam uma parte desse salmo. E, como costume, israelitas, levitas cantavam uma porção, e a voz do povo todo era ouvida, cantando junto, e em resposta a algumas porções desse salmo. E, num momento determinado, eles chegam na beira do Monte Sião, subindo para o tabernáculo, e aí a gente entra nessa sessão final sobre a entronização da Arca da Aliança, o rei das batalhas, o Deus glorioso, voltando então para o seu lugar, um reavivamento acontecendo, e Davi então dançando, cheio de alegria com o povo. Então, certamente um dos salmos mais marcantes para a vida de Davi, um salmo composto para o retorno da arca, para o retorno daquilo que representava a presença de Deus na casa de Deus, no templo de Deus. E isso é muito glorioso, porque quando a gente vai ler a Bíblia, todos os avivamentos bíblicos são precedidos por reformas. A Bíblia de Deus é achada perdida no templo, e o povo começa a reformar a igreja, procurando se lembrar do que exatamente Deus espera que a gente faça num ambiente de culto. Mas a pergunta central desse salmo, ela é ainda mais interessante, porque ela permite a gente descortinar o coração do próprio Davi, que tinha se colocado em questão. O rei Davi, por causa desse episódio, chegou a crer que talvez Deus não tivesse contente com ele. O problema de Deus não era com Davi. O problema de Deus é que, com a sua condescendência de habitar entre nós, Deus exige que a sua santidade seja respeitada. E aí, então, Davi entende isso, tendo enviado essa arca para a casa de Obed-Edom, vê que Deus não mudou, Obed-Edom é abençoado, e então ele volta com esse segundo momento, trazendo a arca de volta. E o interessante, então, é que Davi ele faz essa pergunta, no verso 3, que é a pergunta principal do texto. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? É uma pergunta dupla, mas inseparável, porque visivelmente, a gente está acompanhando Israel caminhando de volta para o Monte Sião, com a presença de Deus voltando para o povo. Então, a gente olha uma igreja visível, uma igreja externa, se a gente pode dizer assim. E Davi ele faz uma pergunta muito profunda, porque entrar no Monte Sião é fácil, entrar num prédio é fácil, entrar aqui é muito fácil. Mas esse símbolo da comunhão entre Deus e homens é um símbolo de uma realidade eterna, que começa aqui, mas que se prolonga por toda a eternidade. E aquilo que os teólogos chamam da igreja invisível é o que Davi está preocupado nesse momento. Quando ele diz, quem entrará no monte do Senhor, quem subirá ao monte do Senhor é uma coisa, quem permanecerá no seu santo lugar é outra. Então, uma coisa a gente vê quantos de nós estão frequentando uma igreja hoje. Outra coisa é olhar essa mesma igreja daqui a 10 anos. Quantos permaneceram? Quantos perseveraram? Quantos demonstraram que a obra de Deus foi genuína na vida dessas pessoas? E muito mais do que aquilo que a gente pode ver, a pergunta de Davi, ela se dirige àquilo que ele vai chamar mais à frente de geração verdadeira, a semente santa. Essa é a verdadeira geração, tal é a geração dos que buscam o Senhor. Então, é muito importante, como Jesus nos ensinou, é impossível que nas igrejas o joio não cresça. Mas a pergunta mais importante que a gente pode se perguntar na vida, todos nós que aqui nos encontramos, é se nós de fato nos encontramos diante da presença de Deus e se nós podemos permanecer diante da sua presença. O que Davi está fazendo aqui, num contexto de profunda corrupção religiosa, é fazer uma distinção entre os verdadeiros adoradores e os falsos adoradores. E como nós podemos, então, de acordo com a descrição desse salmo,
ter certeza, ou procurar ter certeza que a gente se encontra entre os verdadeiros adoradores. É uma questão profundamente de implicações eternas, profundamente importante e profundamente individual, por mais que seja uma questão coletiva. Davi aqui ele está cumprindo vários objetivos dentro de uma religião corrompida, como era o caso de Israel. Ele está, por um lado, encorajando os que têm buscado perseverar em integridade a continuarem, sabendo que eles vão permanecer. E ele também está trazendo uma grande repreensão para aqueles que estão entregando a alma à falsidade, aqueles que estão pretendendo ou que estão propondo ser cristãos, mas não passa de religião externa. Então, essa questão central que o texto nos dá, quem subirá ao monte do Senhor, quem há de permanecer no seu santo lugar, e eu quero propor algumas respostas, 5 respostas que se encontram, então, nesse texto. Permanecerão no monte Sião, na presença de Deus, aqueles que vivem sob a perspectiva correta de Deus. É a primeira resposta. Se a gente ler juntos o verso 1, os versos 1 e 2, a gente vai encontrar o seguinte: Salmo de Davi. Ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Fundou a ele sobre os mares e sobre as correntes as estabeleceu. Aqui, Davi está transparecendo uma perspectiva para a sua própria vida e também uma lição para todo o povo de Deus. É muito importante, porque Davi, ele começa o seu salmo, e a gente não pode separar o título do salmo. Ele começa o salmo dizendo simplesmente Salmo de Davi. A gente sabe que Davi era rei, mas ele se vê ainda como um salmista. Ele se vê ainda tendo a sua identidade mais determinada por aquele pastor que Deus tirou lá de trás do rebanho, na simplicidade da vida dele, do que como alguém que deva ser favorecido. E ele se humilha diante da grandeza de Deus. Davi, ele diz o seguinte: Salmo de Davi, ao Senhor pertence a terra. Então, por mais que eu esteja na posição de rei, eu não sou ninguém diante de Deus. Por mais que eu tenha uma posição privilegiada na sociedade, eu, num ambiente de culto, principalmente diante da presença de Deus e da arca de Deus, eu sou aquele pastorzinho que tocava os seus salmos em adoração a Deus. Isso é muito importante. A nossa expectativa quando a gente se dirige à igreja e a forma como nós lemos os eventos das nossas vidas devem ser sempre diante da consideração da grandeza de Deus. Aqueles que vivem sob a perspectiva, num contexto, eu lembro a vocês, de trazer a Arca da Aliança para dentro do tabernáculo, a gente vê o povo de Deus reunido, um ambiente de culto, e o que é mais importante nesse ambiente é que todos aqui estejam com uma consciência fresca da presença de Deus e quem é esse Deus. É muito importante, porque Davi poderia trazer muitas informações sobre Deus, mas ele trouxe o nome de Deus, que Deus aprouve escolher para si mesmo, que coloca mais em ênfase a sua natureza transcendental. Jeová, Yahvé, ao Senhor pertence a terra. Então Deus é apresentado como esse Deus grandioso, um Deus que possui toda a terra. Então, para distinguir esse senso de privilégio dos israelitas, da propriedade de Deus de toda a terra, Davi está se lembrando que a promessa é abençoar todas as nações através de Israel, e ele está se lembrando então que Israel foi tirada do Egito sem ter valor nenhum, e a partir de agora ela tem que ser lembrada que num ambiente de culto só vai permanecer quem se lembra do tamanho de Deus, da grandeza de Deus. Ao Senhor pertence a terra, tudo que nela se contém. E aí ele traz, então, a noção da riqueza da terra que Deus criou, o poder de Deus manifesto na criação e Deus tendo enriquecido a terra. Ao Senhor pertence não somente aquilo que Ele criou como estrutura e depois abandonou os seres que Ele criou, não. A Ele pertence a terra, Deus está interessado em tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Às vezes as pessoas perguntam para a gente qual é a estratégia que a gente usa para a evangelização na França. E a gente participou de muitas conferências de plantação de igreja.
E a gente vê tantas estatísticas, né? E a gente fica pautado, não, porque as pessoas decidem se vão continuar na igreja ou não, dentro de 15, 20 minutos, se elas foram bem acolhidas, se é confortável, etc, etc. E aí a gente se lembra, não, e para ir para a França você precisa de conhecer muito de filosofia, porque eles têm uma mentalidade, e aí continua. Aí você fala, cara, se eu, para conquistar uma alma na França, precisar fazer todos esses cursos, né, e me tornar um doutor em todas essas áreas, eu acho que o evangelho realmente não tem esperança. E aí a gente se lembra que ao Senhor pertence a terra e todos os que nela habitam. E que Paulo foi para Atenas, né? E que Paulo foi para as cidades mais cosmopolitas da época dele e disse, decidi nada saber entre vós, a não ser Cristo e esse crucificado. Eu não quis usar de linguagem de persuasão humana. E é libertador ver uma igreja que se lembra que para ela ser considerada autêntica por Deus, tem que se lembrar antes de tudo que não cabe a nós desenvolver estratégias e esforços humanos para tentar fazer o morto reviver. Deus pega Ezequiel, coloca diante de um vale de ossos secos e fala, prega, eles estão mortos, ao Senhor pertence a terra, a mim cabe pregar fielmente o evangelho, a Deus cabe reclamar para si o que é dele, e quando ele reclama para si o que é dele, a gente vê as coisas acontecerem, né? Deus, ele tem interesse em todos os membros desse planeta, ele exerce um cuidado paternal a todos e um cuidado super privilegiado aos seus filhos, né? E aqui é muito interessante, porque Davi, ele chama a atenção à grandeza de Deus, que todos nós deveríamos ter fresca na nossa mente, para a gente não ser tentado a se deixar levar por esses argumentos mundanos, porventura, a causa dos vivos consultarei aos mortos, e a gente se vê indo para a direita e para a esquerda, tentando adaptar o culto ao gosto do cliente, e a gente tem que se lembrar que desde esse salmo, a distinção entre a verdadeira fé e aqueles que vão escorregando, é essa convicção de que Deus é o proprietário de toda a terra e de todos os que nela habitam. Ele fundou a terra sobre os mares e sobre as correntes estabeleceu. E aí aqui ele está demonstrando que a sabedoria de Deus é infinitamente maior do que a sabedoria humana. O que ele demonstra aqui é que quando a gente observa o planeta, o cosmos, quando a gente se propõe a estudar um pouquinho mais de ciência, a gente vai contemplar um universo profundamente, aparentemente vulnerável, né? Aqui ele está expressando a mesma questão que Jó tinha expresso quando ele disse, como que pode o mar não cobrir a terra? Deus teve que estabelecer um limite. Ou seja, Deus, ele não só demonstrou um poder extraordinário na criação, mas Deus, ele está ativamente sustentando e cuidando. Ele está profundamente envolvido com todos os detalhes do microcosmos e do macrocosmos que estão acontecendo. Deus onipresente, interessado, sustentando até mesmo o coração daquele que se diz ateu, sustentando essa vulnerabilidade que é o nosso organismo diante de uma pandemia. E aqui ele está falando que quando a gente olha para a Terra, e o contexto geográfico é interessante, porque o Monte Sião se encontra entre o Mar Morto e o Mar Mediterrâneo, as águas constantemente ameaçando, e uma montanha firme e sólida se elevando, o lugar que Deus estabeleceu para ser a sua casa. E a ciência hoje vai dizer, por exemplo, que na porção sólida, né, as placas tectônicas estão acima da porção líquida. E quando a gente pensa em todas as vulnerabilidades do cosmos, como, por exemplo, planeta Terra, um pouquinho mais para perto do Sol, não há vida, tudo queimado, um pouquinho mais para longe, tudo congelado. E a gente percebe, então, essa aparente vulnerabilidade, mas que nos lembra simplesmente do fato de que Deus está presente e profundamente interessado. E qual é o objetivo de Davi? Para passar para o próximo ponto, é não somente que a gente tenha uma ideia concreta de Deus, a fim de jamais nos desviarmos para uma ideia, uma sensação de que Deus não se importe, mas para pegar essas leis físicas que são evidentes a todos e dizer, assim como Deus estabeleceu leis físicas, Deus estabeleceu leis espirituais. Existem parâmetros para adorar a Deus, existe um povo específico que, quando nasce de novo, se comporta de uma determinada forma e só vai permanecer diante da presença de Deus quem se conformar a esse perfil. Quem foi transformado por Deus para se conformar a esse perfil. Então, a gente passa, então, desse primeiro ponto, a gente tem que ter uma perspectiva correta de Deus, uma perspectiva bíblica de Deus, mas vai permanecer diante da presença de Deus também
aqueles que exercem um relacionamento com Deus com integridade. E aqui, essa palavra ela é muito importante, porque a gente vai ler junto o verso 4, que diz o seguinte, quem subirá ao monte do Senhor, quem há de permanecer no seu santo lugar? Resposta objetiva agora. O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade e nem jura dolosamente. Limpo de mãos e puro de coração. Não adianta ser limpo de mão e impuro de coração, não adianta ser impuro de mãos e limpo de coração, é uma impossibilidade, mas a realidade aqui é que Davi está dizendo o seguinte, todas essas expressões falam sobre integridade. Eu não posso dar a impressão às pessoas, e a mim mesmo, e talvez achar que eu possa dar até a Deus, de que eu sou cristão, de que eu sou a verdadeira geração, que eu sou autêntico, frequentar uma igreja, me dirigir ao templo, participar dessa procissão que leva a Arca da Aliança até o templo, e ao mesmo tempo viver no meu cotidiano uma vida diferente daquela que eu professo. E de nada adianta eu viver externamente uma vida aparentemente limpa, se o meu coração estiver impuro. Então é muito importante essa visão da grandeza de Deus que a gente meditou, precedendo uma avaliação da nossa vida. É diante desse Deus que eu estou, desse Deus profundamente interessado naquilo que acontece no mundo inteiro, mas especialmente interessado naquilo que acontece na igreja, naquilo que acontece na vida daqueles que se dizem cristãos. Mas aquilo que dá mais esperança para a gente nesse contexto é que integridade é um termo que evoca sinceridade. A gente não está diante de uma exigência de perfeição. O que o texto está dizendo aqui não é que a condição para que eu entre na presença de Deus e permaneça ali é que eu seja uma pessoa de procedimento perfeito na minha vida. O que o texto está dizendo é o seguinte, que essa pessoa purifica as suas mãos, purifica o seu coração tem uma intenção pura em relação a Deus e vive autenticamente diante de Deus. Por quê? O ambiente do tabernáculo não era só o ambiente diante do qual a gente tinha que se apresentar limpo ou puro. Aquele ambiente era o ambiente onde nós nos limpamos, onde nós deveríamos nos purificar. E Deus, na sua provisão, a gente se lembra das leis do Antigo Testamento, do tabernáculo, a gente se aproximava, orava, transmitindo a nossa culpa para um cordeiro. O cordeiro era imolado, representando o fato de que nós merecíamos receber essa punição. Um dia, um substituto perfeito vai ter que receber essa punição no meu lugar, e aí então o sacerdote intercedia por mim, pelo meu perdão, e aí eu estava purificado, e eu podia participar do culto. E é interessante, nossos irmãos pentecostais, eles guardam essa prática, de antes de entrar no culto ou na presença de Deus, eles oram pela oração de confissão, o que chamam de concerto. Mas é muito importante a gente se lembrar que há esperança na consideração dessa exigência. Eu me aproximo sinceramente de Deus quando eu estou disposto a limpar as minhas mãos indo para a igreja. Eu não vou me privar de ir para a igreja porque eu caí em pecado essa semana. Eu vou para a igreja porque eu quero o poder de Deus para me manter puro. Então eu venho encontrar perdão, mas eu venho resoluto a sair daqui e manter a minha vida limpa. Limpo de mão é uma referência à vida externa. A religiosidade externa, frequentar uma igreja, participar da Santa Ceia, a gente se vestir de uma forma que a gente sabe que a Bíblia exige, de uma forma decente, etc, etc. Mas é interessante a gente perceber também, ele fala que ser limpo de mão não é suficiente. Ser limpo de mão, por mais difícil que seja viver uma vida de um fariseu, é infinitamente mais fácil do que limpar o coração. O que a gente tem que entender é que fazer parecer aos outros que a gente é santo não é tão difícil, externamente. A gente se vê uma vez por semana, na maior parte dos casos, e a gente pode aqui, no ambiente de igreja, fazer o melhor esforço possível, dar aquele cutucão na esposa, no filho, para não revelar como que o papai se comportou durante a semana. Mas Deus, Ele está interessado no coração. Então, Davi está falando o seguinte, a gente está aqui andando com uma igreja visível, mas só vai permanecer na presença de Deus aquele que é limpo de mão e puro de coração, aquele que deseja verdadeiramente e voluntariamente agradar a Deus. Quando vem para o culto, ele quer que Deus o encontre com uma vida limpa, e ele sabe que Deus enxerga o seu coração. Ser limpo de mão é pegar a Bíblia, os mandamentos de Deus, e conformar a nossa vida. O que a Bíblia fala sobre o que eu tenho que ser como pai, como marido,
como amigo, como trabalhador, e ir submetendo todas as áreas da minha vida aos princípios bíblicos. É isso que significa ser limpo de mão. Mas puro de coração vai além. É fazer tudo isso desejosamente, voluntariamente. É querer vir para a igreja, né, e provocar um sorriso em Deus. Então, ele fala, ser limpo de mão e ser puro de coração. Os fariseus foram chamados de sepulcros caiados por Jesus, porque é infinitamente mais fácil você pintar uma tumba do que ressuscitar um morto. E aqueles homens super religiosos não tinham nascido de novo. É muito mais fácil passar maquiagem do que impedir o envelhecimento. E as doutrinas bíblicas são regeneração, novo nascimento, o que nenhum homem pode fazer por si mesmo, e santificação, um fruto inevitável da regeneração. Então, é inútil ter mãos limpas, sem coração puro, mas é impossível, é uma aberração, é viver fora da identidade da nossa nova natureza, se a gente nasceu de novo, de fato, mas não vive uma vida progressivamente limpa. E ele fala sobre não entregar, uma espécie de sinônimo do que ele está descrevendo, é aquele que não entrega a sua alma à falsidade e nem jura dolosamente. Isso aqui é muito importante. Entregar a alma à falsidade são aqueles momentos onde a gente peca de forma consciente. A gente sabe o que Deus espera de nós, o que Deus exige de nós, a gente vem para a igreja sem a menor intenção de largar os nossos pecados. Entregar a uma falsidade é você se deixar levar pela tentação. Como Provérbios diz, né, Provérbios 4-6, aquela mulher sedutora, que a gente deveria evitar até mesmo de passar pelo caminho que conduz até ela, não é nem o caminho dela, é o caminho que conduz até ela, mas a gente vai fazendo concessões. Isso pode acontecer no ambiente litúrgico, pode acontecer na nossa vida pessoal, e isso é entregar a uma falsidade. É você fazer concessões ao longo da sua vida, vindo para a igreja, sabendo o que Deus espera, sabendo o que Deus quer de nós e permitindo que a nossa vida seja uma falsidade, que a gente viva o nosso cotidiano em oposição àquilo que a gente professa. Entregar a uma falsidade é também dar ouvido a conselhos não bíblicos, para a evangelização, para a liturgia de igreja. É a gente se deixar levar, porque a gente olha para o lado e às vezes a gente vê como é difícil achar uma igreja fiel, uma igreja que persevera, uma igreja íntegra. E às vezes a gente vai quase que desistindo, né, apressado, tanta igreja crescendo, usando essa estratégia ou aquela estratégia. E a gente se esquece que, como a Bíblia acabou de dizer, né, tudo que contém a terra, Deus se apraz. E o Paul Washer, uma vez, ele disse que o que será que Deus cria, às vezes, a sua flor mais bela no lugar onde ninguém pode ver? E ele diz, porque Deus vê, porque Deus tem prazer. E esse foi um dos conselhos que ele deu para a gente lá, que a gente sai daqui, né, cheio de pressão da cultura brasileira, de plantar a igreja. Depois de tantos meses, quantos membros você teve? E depois de tantos meses, quantos membros você teve? E você fica quase que na obrigação de estar mostrando membro. E o pastor virou para mim e falou, não, peraí. O que Deus vai julgar é o quão fiel você foi à tarefa que Ele te deu. O resultado e o crescimento é algo que cabe a Deus, não cabe a nós. Senão a gente começa a se sentir na pressão de fabricar algo que não é autêntico. E aqui é muito importante entregar a alma à falsidade, a gente saber o que Deus espera da gente, saber o que Deus exige da gente, saber o que Deus quer da gente, e a gente vai se permitindo. É uma questão de relacionamento com Deus, é você dizer, ser crente e ter aspirações celestes, ao mesmo tempo que você vem para cá apegado às riquezas desse mundo. É você propor, ter aspirações bíblicas, né? Ter prazer na Bíblia, mas passar a semana consumindo veneno, né? Gastar mais tempo assistindo seriados do que lendo a palavra de Deus. É você dizer que Deus é a sua consolação, mas na hora que tudo aperta e fica difícil, a gente prefere ir para o shopping ou para a internet ou para o álcool. Né? A gente diz que é socialmente, mas cada vez mais social a gente fica. Né? E a gente vai percebendo como que nós estamos nos entregando à falsidade diante de Deus ao levar uma vida dessa forma. Entregar uma falsidade é também se tornar cúmplice da desobediência dos outros. Porque aquela pessoa fez isso, mesmo sendo errado. Ou então a minha ideia de Deus é de um Deus mais paciente, mais tolerante. Pela graça de Deus, a gente tem visto na França coisas maravilhosas acontecendo. Vou dar 2 exemplos para vocês. Uma foi um episódio de um casal jovem que chegou
se converteu e estava morando juntos, não eram casados. E a gente falou, a gente sabe que a gente está numa cultura, né, onde parece que esses assuntos vão ser super delicados e polêmicos, mas a Bíblia é a cultura que a gente tem que se submeter. A gente teve que conversar com esse casal, falar, olha, para vocês serem batizados e serem recebidos na igreja, vocês têm que se conformar ao que a Bíblia exige. Que antes de vocês morarem juntos, vocês devem procurar preservar a santidade de vocês, e se casarem, antes de morarem juntos. E a gente falou, provavelmente esse casal nunca mais vai voltar. E foi muito interessante, porque eles falaram, não, o Espírito Santo já estava falando muito com a gente sobre isso, a gente já estava se sentindo muito incomodado, a gente quer conformar a nossa vida à palavra de Deus, e aí, então, pela graça de Deus, um outro irmão da igreja ofereceu a casa dele para hospedar, era um apartamento pequeno, mesmo assim ele recebeu para hospedar esse amigo, para morar lá durante um tempo, até que as coisas fossem se acertando entre esse casal. Então, foi uma benção, falei, pô, viu, até na França Deus faz a obra dele, né? E um outro caso, um rapaz que começou a ter um relacionamento com essa menina, a gente sabe que esses assuntos, para o nosso dia a dia de hoje, já está tão promíscuo, que a gente não tem mais esse valor, E se pessoas tiverem perguntas sobre isso no final, eu posso falar um pouco mais sobre o ensino bíblico, mas a realidade é que esses tipos de questões são muito importantes. E teve um outro rapaz da nossa igreja que ele tinha que trabalhar no domingo, a vida inteira ele teve que trabalhar no domingo, e a gente estava estudando sobre o dia do Senhor lá na igreja, e um senhor já, tem, se eu não me engano, 4 filhos, e faria muita diferença para ele parar de trabalhar no domingo, E ele veio para a gente e falou, depois dessa série eu tomei a decisão, vou parar de trabalhar no domingo, e ele parou de trabalhar no domingo, deu um testemunho para a igreja, ele estava resolvido com isso, só pelo testemunho da renúncia dele. Passaram 2 anos, ele voltou e falou, tem que continuar o testemunho. Eu falei, vai lá. Aí ele falou, interessante, porque durante esse tempo que eu fiquei afastado, sem trabalhar no domingo, não só a minha vida espiritual se aprofundou, meu relacionamento com os meus filhos, com a minha esposa, muito melhor, como eu passei por alguns cursos no meu tempo livre, e hoje eu sou mais bem remunerado do que quando eu trabalhava aos domingos. E é interessante, porque esse é o funcionamento das leis espirituais. Deus, Ele estabeleceu que quando a gente fica dando desculpa para viver uma vida desobediente, a gente está entregando a nossa alma à falsidade e se tornando cúmplice do pecado de outros. Não preciso avançar. Então, ele conclui dizendo, nesse ponto, ele não jura dolosamente. Jurar dolosamente é um termo jurídico, é um termo que se encontra no contexto onde a gente precisa ou se defender diante da lei de uma acusação, e a gente jura ali por algo sagrado, por algo santo, ou no contexto onde a gente está prestando testemunho em relação a alguém. E jurar dolosamente, jurar falsamente, é você usar de mentira a fim de prejudicar o outro e ganhar alguma vantagem. Existem várias formas onde isso se aplica no nosso cotidiano. A gente tem que ser íntegro no todo da nossa vida. Por exemplo, um comerciante dos nossos dias, cristão, ele não pode querer ganhar vantagem nas costas de alguém que vai ser prejudicado. Não é esse o princípio cristão do trabalho. E é um tipo de mentira. A maioria dos nossos comerciais é uma espécie de jurar dolosamente. É você estar ali procurando vender um produto que não vai ser tão super-herói quanto ele se propõe a ser. E isso se aplica a várias áreas da nossa vida. Mas aqui é muito importante, porque eu volto a vocês, é o contexto da igreja. E todos os que se dizem cristãos aqui, todos que já participaram da ceia ou do batismo, juraram diante de Deus. A ceia e o batismo é o momento do nosso juramento de fidelidade a Cristo. A gente está declarando publicamente que Cristo é o nosso Senhor, que a gente se uniu a Ele, que hoje é Ele que manda na nossa vida. E nós juramos dolosamente todas as vezes que conscientemente levamos uma vida em oposição àquilo que o nosso juramento representa. Se eu digo que eu carrego hoje o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a reputação de Deus repousa na nossa vida. Os meus colegas de trabalho vão olhar para mim sabendo que eu sou cristão e vão chegar a conclusões a respeito de Deus pela forma como eu me comporto. É integridade o nome que se diz aqui. E, então, eles vão permanecer. Quem tem um relacionamento com Deus íntegro, que não vai participar da Santa Ceia, se não tiver resolvido no seu coração que ele vai largar esse pecado. Se ele não tiver resolvido no coração dele que ele vai largar esse pecado, ele vai tomar um julgamento para si, como diz o apóstolo Paulo.
Mas a Santa Ceia está aqui para nos fortalecer. Então, se eu estou em pecado, arrependido e quero largar e preciso de força, eu preciso ser íntegro, sincero e honesto com Deus. Terceiro ponto, aqueles que vão permanecer na presença de Deus são aqueles que são conscientes de sua total dependência da graça de Deus. Total dependência da graça de Deus. Por quê? Como eu disse a vocês, essa integridade não representa a perfeição. A gente não vai nunca conquistar o nosso direito a entrar na presença de Deus. Impossível. Nós nunca seremos íntegros o suficiente para entrar na presença de Deus. Mas essa integridade, ela envolve um relacionamento consciente, sincero e íntimo. E a recompensa de Deus por essa perseverança na integridade é uma recompensa voluntária e graciosa. Olha só que interessante os termos que Davi usa. Ele, ou essa pessoa, obterá do Senhor bênção, retidão ou justiça do Deus da sua salvação. Olha que interessante. Quão passivo nós somos nas bênçãos que recebemos de Deus. O que Deus exige é um coração quebrantado. É infinitamente mais fácil ser, ouve o que eu vou dizer, um fariseu do que ser Davi. Davi foi oscilante na sua fé, mas ele foi sincero. Todas as vezes que ele foi confrontado, ele se dispôs a largar o pecado, a se arrepender e a confessar. Um coração quebrantado e contrito, Deus nunca vai refusar. Nunca vai recusar. E Davi, então, ele tem essa convicção. Ele errou com a Arca da Aliança. Agora ele está fazendo certo. E ele está vindo, tendo certeza que, com integridade e com fidelidade, ele vai receber essas bênçãos. Uma das coisas mais tristes que a gente vê na vida cristã, nós que somos pastores, a gente tem esse infeliz privilégio, é de ver algumas pessoas que perseveram, mas que se mostram fracos no dia da angústia. A força é pequena. É muito interessante, assim como as leis físicas, tão certo como a lei da gravidade, a lei dessa graciosa recompensa de Deus para aqueles que perseveram em integridade. E aí você vê que a pessoa ela vai dizer, não, mas estava muito difícil para mim, e aí ela vai lá bater na porta de Satanás para receber a bênção que Deus está tardando em dar para ela. O nosso jeitinho de tentar cortar caminho e de resolver as coisas. Você fala, poxa, se essa pessoa tivesse esperado um pouquinho mais, se essa pessoa tivesse perseverado um pouquinho mais na integridade, era bonito o testemunho dela, ela estava caminhando bem, e aí a gente vê como que ela precisa quebrar a cara uma vez, 2 vezes, 3 vezes, e ela vai retardando essa bênção que ela já teria recebido, e a gente vê a pessoa dando volta na vida dela, ela dá uma volta enorme, e a gente fala, caramba, cara, parou no mesmo ponto de onde ele saiu. Deus já tinha deixado claro qual era o chamado dele, Deus já tinha deixado claro o que ele tinha que focar, o tempo que ele tinha que dedicar para a família, mas ele quis insistir ali. E ele insistiu ali, e aparentemente, ele estava conseguindo o que ele queria, ele estava prosperando. E aí quebra a cara de novo, e volta de novo para aquele lugar. E o que falta para o cristão é ter certeza de que Deus é esse Deus que recompensa, tem prazer em recompensar aqueles que ousam ser sinceros na fé, ousam ser íntegros na fé, ousam perseverar. Ele vai receber essa bênção voluntária de Deus. Você pode preencher como você quiser, todas as bênçãos legítimas da Bíblia. Justiça, e isso é muito legal, porque Davi está falando o seguinte, se eu for íntegro, se eu for sincero, se eu confessar o meu pecado, se eu decidir largar o meu pecado hoje, ele vai me cobrir da justiça de Cristo. 70 vezes 7. Nenhuma esperança para aquele que prefere se apegar ao pecado, não deixar o pecado, e que às vezes Satanás dá essa tentação para a gente, não vou me sentir como um hipócrita, por várias vezes já caí nesse pecado, se eu for confessar de novo, vou me sentir um hipócrita, agora que eu entrei nesse caminho errado, eu vou até o fim. Agora, 70 vezes 7, a gente tem que perdoar a pessoa que confessa de forma sincera o seu pecado. E aí, então, ele é coberto, como o filho pródigo, que volta para casa e já recebe uma roupa nova, que já recebe um anel de dignidade renovado, né? E essa é a oportunidade que Deus dá a cada momento de sanidade espiritual pela sua graça. Então, assim, Deus é aquele que releva a nossa cabeça. Essa é uma das convicções de Davi que mais me chocam na Bíblia. Nos seus salmos, logo após os seus piores pecados, ele dizendo, Deus é quem levanta a minha cabeça. Não importa se as pessoas vão querer me ver ainda como se eu fosse aquele promíscuo, aquele pecador, Deus, ele levantou a minha cabeça. Deus me perdoa, eu tenho convicção.
e ele ia seguro. A justiça de Deus vai cobri-lo, porque ele é o Deus da sua salvação. Deus da sua salvação. Olha que interessante. Deus acrescenta bênção, Deus acrescenta retidão, justiça, purificação, mas ele já fez algo mais poderoso do que tudo isso. E é por isso que aqui Davi está falando de algo que divide o verdadeiro crente daquele que não pode ter segurança de salvação. Porque quando a gente olha para os 10 mandamentos, os 10 mandamentos não foram dados como condição para a salvação. Eles foram dados para que o povo de Deus se conforme ao caráter de Deus e para que o povo de Deus veja que esse poder salvador de Deus vai santificá-lo. Mas a lei foi dada depois que Deus já tinha salvado Israel do Egito, já tinha destruído toda a escravidão, todos os falsos deuses, todo o poder de Faraó. E quando a gente entende que o melhor de Deus já veio, quando a gente entende que o maior, o máximo que Deus poderia ter feito por nós, Ele já fez na cruz. Ele fez a gente nascer de novo. Ele nos libertou da escravidão do pecado. O pecado não tem mais domínio. Cabe a mim ousar obedecer. E conforme eu caminho em obediência, eu vejo o poder que já está à minha disposição para me santificar. É isso que é mais impressionante, porque ele diz o seguinte: o Deus da sua salvação é a memória antiga. O Deus que salva Israel, se Deus já me libertou do inferno, será que Ele não tem interesse em me santificar? Se Deus me ressuscitou dentre os mortos, será que Ele não tem interesse em me adornar? Se aquele que não poupou seu próprio filho, antes o entregou por nós, não nos dará graciosamente com Ele todas as coisas? E você vê cristão titubeando, esperando bênçãos e promessas, se esquecendo do que Deus já fez por ele. É um questionamento da fidelidade de Deus, quando Deus já deu para a gente o melhor. Então é o Deus da nossa salvação. Então o Deus da nossa salvação é esse Deus que graciosamente nos dá bênção e justiça. E tudo isso fruto, então, dessa graça de Deus, e o cristão verdadeiro não se orgulha, porque ele sabe que tudo foi recebido por graça. Em quarto lugar, permanecer na presença de Deus aqueles que buscam a face de Deus. É interessante, buscar a face de Deus, os que buscam a face de Deus. Olha, de novo, é um outro elemento passivo, é a consciência de dependência de Deus. É uma vida de oração. E outra pergunta que a gente faz quando as pessoas dizem ter fragilizado e ter caído no pecado porque eles esperaram demais, você se pergunta, quanto tempo eles perseveraram em integridade? E você se pergunta, com que urgência, com que instância eles oraram? Porque aqui eles buscam a face de Deus, a face do Deus de Jacó. Quem se lembra de Jacó, se lembra que a característica maior de Jacó foi a forma como ele lutou com Deus, convicto que se Deus sorrisse para ele, ele seria abençoado. E ele lutou com Deus durante toda a madrugada para ser abençoado. E a gente tem que se perguntar, a gente às vezes reclama da demora, mas a gente tem que se perguntar quanto tempo de intimidade com Deus a gente tem gastado. Porque é nessa intimidade com Deus que a gente aprende a esperar. É nessa intimidade com Deus que a gente percebe que a graça dele é suficiente para fazer a gente esperar 15 anos, se for necessário, como foi com Davi, entre a assunção para ser rei e o momento em que ele se tornou rei. 15 anos de difamação, de perseguição, de fome, de fuga e de batalha. Você olha para José e vai encontrar a mesma coisa. E era nos salmos, nas orações, nos momentos de intimidade, buscando a face de Deus, que a gente vê como Jó. Te conhecia de ouvir falar, agora te vejo e isso me basta. E é dessa forma que a gente aprende a atravessar perseverantemente o sofrimento e a espera. Então, eles são aqueles que buscam, mas eles não buscam só a mão de Deus. Muita gente vai para a igreja para buscar a mão de Deus, está precisando de uma bênção, está difícil, né? E é legítimo, Deus se interessa por nós. Muita gente vai para a igreja para buscar o pé de Deus, né? Para pisar nos nossos inimigos, para desamarrar o que está amarrado, e de fato, às vezes, a gente tem que orar em relação às batalhas espirituais, nunca desenvolvendo, infelizmente, essa mentalidade ainda do Antigo Testamento, de que os nossos inimigos são os incrédulos, né? A gente tem que orar para a salvação dele, mas se lembrar que a gente está numa batalha espiritual contra Satanás. Então, muitas vezes, nossas orações vão ser: Senhor, coloca os teus inimigos debaixo dos teus pés. Só que aqui ele está falando que a oração principal,
do verdadeiro cristão é a face de Deus. É a comunhão com Deus, é vir para cá para sentir a presença de Deus, é vir para cá para produzir um sorriso no coração de Deus, para viver um avivamento. É isso que a gente deve buscar, é essa nossa antecipação. É isso que Davi está vivendo quando ele está escrevendo esse salmo. A arca de Deus está voltando para casa, e a gente vai se encontrar com Deus ali. A gente vai ter o privilégio que o Deus do universo habite entre nós. E é isso que a gente tem que se perguntar, se a gente tem prazer na presença de Deus, se Deus é o nosso todo, se Ele é a bênção suprema que reúne em si todas as bênçãos. E um quinto ponto, que é uma extensão desse, para concluir, são aqueles que entram na presença de Deus através do Cristo glorificado, ou aqueles que buscam a face de Deus no rosto de Cristo. Porque aqui a gente tem uma porção muito profética, onde esse afastamento da arca representou uma espécie de morte para Israel, e agora a ressurreição do tabernáculo, né, com Cristo voltando. E é muito interessante, porque o tabernáculo era um tipo de Cristo, que quando foi encarnado, João disse, tabernaculizou entre nós, é a palavra que ele usa. O verbo se fez carne e habitou entre nós, é a nossa tradução. Mas no original ele tabernaculizou entre nós. E é por isso que Cristo fala, esse templo vai ser destruído e não vai ser mais reconstruído. Esse templo vai ser destruído, não vai restar pedra sobre pedra, ele já cumpriu o seu propósito, mas esse templo, Jesus Cristo, Deus homem, seria morto, mas ele seria ressuscitado no terceiro dia. E ele, então, cumpre um propósito da Arca da Aliança, cumpre o propósito, né, dessa profecia aqui que a gente vai ler juntos. E aqui, então, é o momento onde o povo parou diante da montanha, do Monte Sião, e todo mundo, então, foi perguntado pelos levitas, quem é esse Rei da Glória? E o povo inteiro cantando junto, aquela voz em uníssono, dizendo, levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Olha que interessante, naquela época, os castelos reais tinham portas muito grandes, porque a gente sabia que às vezes o rei era pequenininho, até baixinho, mas a glória dele tinha que ser representada como se ele fosse de tão grande importância que as portas tinham que se escancarar para a entrada dele. Ninguém que não fosse digno da presença do rei não poderia entrar. As portas se fechavam completamente, ninguém consegue abrir. Mas aquele que era digno, a porta se abria escancarada. E olha que interessante, Davi está dizendo o seguinte, quem pode entrar na presença de Deus? Quem pode permanecer no seu santo lugar? E a gente está tomando pancada até agora, eu junto com vocês, e sabendo com clareza, nenhum de nós nunca será digno de entrar na presença de Deus e de permanecer ali. E aqui a gente tem Cristo sendo introduzido, o nosso herói. Nessa história só tem um herói. Quando você ouve falar do grande homem de Deus, não existe grande homem de Deus. O grande homem de Deus são os homens que se veem tão pequenos diante da missão que precisam de um Deus grande e que passam tempo em oração, em dependência e orando a palavra de Deus com profundo temor. Quando as pessoas, mas como é que você tem coragem de falar sobre os assuntos, de confrontar de forma tão aberta a cultura? A pessoa fala, não é que eu tenha tanta coragem. Essas pessoas que se adaptam à cultura que têm muita coragem, porque eles não entenderam o tamanho desse Deus que tem esse zelo pela sua noiva, pela sua igreja. Porque Deus tem um zelo que consume ele pela casa do Senhor. Então, a gente está aqui diante desse cenário da glorificação de Cristo depois da sua morte, depois da sua crucificação, onde ele entra na glória. A gente lembra daquele contexto de Apocalipse, quem é digno de abrir os selos, né? Quem é digno, então, de aplicar a salvação, né, para aqueles que estão escritos no livro da vida. E aí, então, Jesus ressurreto, em glória, entrando. Essa é a visão do Cristo vitorioso, a doutrina do Christus Victor, que deveria ser restaurada na igreja. Porque esse é o nosso Salvador. Às vezes se fala tanto do poder de Satanás, às vezes se fala tanto do poder da carne, e a gente se esquece que o nosso Cristo é vitorioso. Olha só, ele é descrito como aquele que é forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. E os teólogos falam desses 5 inimigos que Jesus Cristo conquistou, né? Com a sua encarnação, vivendo a vida perfeita, ele então derrota a lei, ele cumpre a lei com todas as suas acusações contra a gente. Ele venceu o inferno no nosso lugar, ele venceu a morte, ele venceu o pecado, né, o poder da carne sobre nós, ele venceu o mundo. Ele é o Cristo vitorioso, ele foi o Cristo que disse, as portas do inferno não vão mais prevalecer contra o progresso da igreja. Ide por todo o mundo e pregar o evangelho a toda criatura.
Esforce-se para ser santo e você vai ver o poder de Deus agindo em sua vida. E esse é o nosso herói. E quando a gente vem para a igreja, a gente tem que estar antecipando isso. O nosso desejo é ver a glória de Cristo na letra dos cânticos, na pregação, é ver a face de Deus no rosto de Cristo, e o Cristo vitorioso, esse Cristo que está acima de tudo e de todos, e que as portas eternas, ó portais eternos, é a melhor tradução para essa passagem, levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantais, ó portais eternos, de uma vez por todas ele entrou, e para sempre ele garantiu a presença da sua igreja, do seu povo, na sua presença. Como permanecer na presença de Deus? Somente em Cristo. Como entrar na presença de Deus? Somente em Cristo, porque a morte, o pecado, a lei, a carne e o diabo, nada mais são do que as consequências da justa ira de Deus contra a nossa rebelião. Então, Cristo, na verdade, ele estava lutando contra o maior dos nossos inimigos, que, na verdade, é a santidade e a pureza de Deus, contra a qual nós nos rebelamos. E ele é o único que cumpriu perfeitamente a vida que agrada a Deus. Deus, na cruz, ele estava desviando a justa ira de Deus, que deveria recair sobre nós, desviando de nós para si mesmo na pessoa do seu Filho. Ele não estava pagando dívida nenhuma a Satanás, como uma teologia aí toda torta está ensinando por aí. Ele estava pagando uma dívida a si mesmo, as justas exigências da sua justiça. Esse Deus infinitamente santo, que proveu um meio de nos salvar através do seu próprio Filho. Então, Jesus Cristo, tendo cumprido perfeitamente a lei, sofre na cruz a punição da lei no nosso lugar, e ele, então, para confirmar, então, a gente tem que estudar toda a obra de Cristo, né? Tomem tempo para estudar a obra da encarnação, como Jesus Cristo obedeceu ali perfeitamente, a obra da cruz, como ele sofreu a punição pelos nossos pecados, mas estudem a glorificação, a ressurreição de Cristo, a intronização de Cristo, como que ele chega lá na glória e ele passa a ser reconhecidamente o desejo da igreja, o desejo das nações, o desejo dos anjos, e ele tem que ser entronizado na nossa vida e nos nossos cultos, o Senhor dos exércitos que se assenta acima dos querubins. Então, a verdadeira semente, os que permanecem na presença de Deus, são aqueles que se lembram que Jesus começou essa obra com a sua entronização, e hoje, de todos os ofícios que ele exerceu na terra, tem um que continua até hoje. Ele está à destra de Deus, como esse sacerdote que intercede por nós. A cada recaída, a cada pecado, a cada batalha, ele ministra por nós diante de Deus, dizendo, eu paguei pelo pecado dele, ele está arrependido, Pai, perdoa. E é por isso que o Hebreus nos diz que a gente pode entrar confiadamente junto ao trono da graça, ter acesso à presença de Deus, ter comunhão com a face de Deus em Jesus Cristo. Amém? Vamos orar. Pai Santo, nós queremos te louvar, Senhor, pela riqueza da tua palavra, Senhor. De fato, Cristo é encontrado em todas as páginas da Escritura, Senhor. Pai Santo, nós sabemos que, por conta do pecado, da nossa imaginação e da nossa cultura, Senhor, às vezes a gente tenta inventar um Deus diferente, Senhor, que é aparentemente mais misericordioso do que o que a Bíblia revela sobre ti, Senhor. E eu te peço em nome de Jesus, Senhor, que tu nos dê a graça para perceber que essa inevitabilidade na tua natureza, o fato de tu seres puro, de tu não poderes tolerar o mal, de não poder mesmo contemplar a impureza, Senhor, isso só enriquece o tamanho da tua misericórdia, Senhor. Porque para abrir esse caminho para nós, tu não pôde poupar o teu próprio Filho, Pai. E essa é a maior expressão de misericórdia que a gente pode conhecer. Nós queremos te exaltar e te louvar, porque Cristo é o nosso herói. E nós só podemos permanecer na tua presença nele, unidos a ele. Por isso eu clamo a ti, Senhor, que todos nós, Senhor, que nessa noite fomos confrontados, Senhor, com os nossos pecados e com a nossa incapacidade de te agradar à altura da beleza da tua santidade, que nós possamos nos apegar a Cristo, que nós possamos sinceramente, sem falsidade, Senhor, confessar as nossas faltas, resolver largar o nosso pecado, suplicar a Cristo pela limpeza do nosso coração e nos apegar a Cristo para termos acesso à tua presença.
Tu criastes todas as coisas, e como fonte e criador de todas as coisas, a tua presença vale mais do que tudo aquilo que nós podemos usar nesse planeta, nessa vida. A maior obsessão da alma humana, Senhor, é ter paz contigo, te encontrar e ter comunhão contigo. E pela tua graça nós temos acesso à tua presença através de Jesus Cristo. Nós te louvamos e te glorificamos por isso. E nós clamamos a ti, Senhor, que Cristo, a cada culto, a cada dia, seja cada vez mais apreciado, Senhor, nas nossas igrejas, nas nossas vidas, e que nós possamos ter essa visão gloriosa do nosso Rei Jesus, o Senhor da glória. Em nome de Jesus.